3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte lá do começo? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS! A paz do Senhor, tudo bem com você? Para. Hoje a apresentadora sou eu. Fala, JS, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a missionária Marcela Liocádio, a líder de jovens. E hoje nós estamos numa edição especial de férias. Deu pra perceber, né? Estamos aqui tranquilos numa praia e hoje nós iremos entrevistar o rosto e o host desse Papo JS. Já sabe quem é? Deixa aí o seu comentário. Fala, Marcela Leocádio! Pastor Felipe Melo. Muito bom! Enfim, chegou, gente! A tão desejada férias de final de ano, né? Muito bem, pastor. Vamos então começar fazendo Vamos, na verdade, hoje, essa edição especial, pastor Felipe, nós vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2022. Show de bola! Mas vamos começar primeiro se apresentando. Quem é Felipe Melo? Vamos lá, meu pastor. Se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Melo, casado com a Mayara Melo. Pai, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito, meus filhos amados que foram sempre a introdução do Papo JS, né? São as honras que o Senhor tem me dado sobre a terra, minha esposa, meus filhos. Estou na Assembleia de Deus Shalom desde o ano de 2010, outubro de 2010. Então acabamos de completar 12 anos Muito congregando na Shalom. Crente desde 2006, né? Que eu fui batizado em 2006. Já tem uns anos, né, Já meu tem pastor? tem uns 2 dias já que isso aconteceu. E somos gratos ao Senhor pela rica oportunidade. Estamos superintendente de jovens da Shalom nesse ano de 2022. Para a honra e a glória do Senhor. Grandes experiências, grandes momentos. Grandes amizades, Marcelo. Então, sou funcionário público também. Muito bom. Trabalho hoje. Gosto muito do conhecimento, da busca da palavra. E vivemos grandes experiências que nós vamos narrando aí durante o ano de 2022, que tem história para dar e vender. Muito bom. Jovens, você conhece Felipe Melo? Conhece a história dos jovens Shalom? Pois então nós vamos começar hoje. Pastor, a primeira pergunta. Sim. Final de 2021, para iniciar 2022, o senhor recebeu um convite. Na verdade, eu Muito acho que não bom. foi bom um convite, né? E como foi esse desafio, assim, de aceitar para ser o superintendente de jovens Shalom? Conte pra gente, pastor, como foi? Muito bom, Marcela. Foi uma história muito interessante. E que se deu de forma em especial no culto da virada. Para quem não sabe, nossa igreja tem o costume de todo final de ano, toda virada de ano, nós celebramos um culto de ceia, né? Um culto da virada, que então a gente ali consagra ao Senhor, agradece ao Senhor o ano, né? E apresentamos um novo ano que se inicia. E à meia-noite nós dobramos o joelho, um pouco antes da meia-noite, e fazemos as nossas orações, né? E então eu e minha esposa estávamos lá no culto da virada, 21, 22, e dobramos os nossos joelhos e fomos fazer as nossas orações individuais. E virado o ano, né? O romper do ano, nós levantamos e falamos um com o outro que nós tínhamos feito uma oração e ela queria compartilhar a oração dela comigo e eu queria compartilhar a minha oração com ela.
E aí eu pedi que ela falasse a oração dela. E a oração dela foi: Senhor, conte comigo, conte com a minha família. E, para a honra e a glória do Senhor, a minha oração foi a mesma. Falei: Senhor, conta comigo, conta com a minha vida, conta com a minha família. E nós nos impressionamos, porque foi a primeira coisa que nós falamos um com o outro ali, lógico, depois das celebrações ali, foi compartilhar esse momento. Ao levantar, eu vi que os obreiros estavam precisando de ajuda, então depois que eu falei com a minha esposa, eu fui até o altar. Na hora que eu cheguei no altar, o pastor Hermes segurou meu braço e falou assim: meu filho, preciso falar com você, e agora? Resposta respondida a oração respondida rápido. Essa foi uma resposta expressa, né? Então, não passou 15 minutos. E ali o pastor me fez o convite para assumir a superintendência de jovens. E diante dessa oração, não cabia um pensamento, não cabia, vamos orar. Eu falei ao Senhor que eu estava disponível. Tinha Então, que honrar, né, pastor? eu fui honrar a minha oração, a oração da minha esposa, e nós compreendemos que o Senhor estava nesse projeto, que era um projeto do Senhor. Então, ali nós entramos em oração, e uma semana depois veio a nossa Assembleia Geral, né, onde é deliberado os cargos, as funções, e então o Senhor confirmou ali na Assembleia que nós seríamos designados em 2022 a superintendência de jovens do nosso campo. E pelo que eu lembro, pastor Felipe, no dia da posse o senhor não estava presente. Não estava presente. Qual foi o motivo que o senhor não esteve presente? E Conte pra gente um pouquinho aí. é impressionante, Marcela. Logo depois que começou o ano, nós tivemos um surto de Covid e uma virose muito forte que aconteceu na cidade. E eu e minha esposa, eu passei aquela primeira semana, né, então eu estava com essa virose, e logo depois os meus filhos e minha esposa pegaram. Então não pude estar presente no dia da Assembleia e foi uma grande surpresa, porque como eu não pude participar, então eu não sabia o que estava na ata. Então, eu só sabia que... Eu só esperei o resultado. Eu só esperei o resultado. E o resultado saiu naquele dia lá. E a gente não pôde estar. E esse também foi algo que tardou o início das atividades, Marcela. Que muitas pessoas da nossa igreja, né, ou tiveram a virose ou tiveram o próprio Covid, né, neste período. Foi uma onda que teve, né, no começo do ano. Então, nós fomos conseguir celebrar o nosso primeiro culto ali, a primeira reunião com os nossos jovens, já praticamente encerrando o mês de janeiro, já basicamente entrando em fevereiro. Muito bom, pastor. E aí, então, o desafio de ser superintendente de jovens. Eu sei que com certeza não é um desafio fácil, meu pastor. Mas, iniciando, qual foi o primeiro desafio assim que o senhor se viu? Falou, agora de fato eu sou o superintendente e vamos para cima. Qual foi o primeiro desafio, pastor? Marcela, foram muitos desafios, né? Ou muitas atividades a serem realizadas. Algumas simples e fáceis de se fazer, né? Outras um pouco mais complexas, e assim a gente poderia falar de desafios, né? Porque nós não estávamos habituados a essa rotina desses eventos, dessas atividades. Mas entre elas, o primeiro grande desafio foi nós recebermos o seminário de líderes do Estado na nossa sede. Então, de repente, nós que estávamos com o público ali habitual nas nossas atividades ali de 200, né, de 100, 150, 200 jovens, quando a gente passou a ter a oportunidade de fazer. Então, em questão de horas, chegar a 500 pessoas dentro da igreja para a gente poder recepcionar, disponibilizar refeição, disponibilizar estrutura, toda a logística, né? Então, foi um grande desafio e foi um momento muito rico, Marcela. O seminário de líderes do Estado Tocantins, o seminário de líderes de jovens do Estado Tocantins, foi um momento muito rico porque foi o primeiro momento de grande comunhão que a gente teve com os jovens. De ver, saber como que é o perfil de cada um, saber as diferenças,
compreender, conhecer, né, saber aqueles que são mais habilitados a certas atividades, outros que são habilitados para outras atividades, e também exercer a liderança em si, né? Essa liderança, porque ela é muito diferente de uma liderança corporativa, que já era minha praia, né? No secular. Na minha atividade profissional. Porque a liderança de jovens, ela, além de você ser a referência espiritual, ali, ser um orientador espiritual, é uma liderança ali, os liderados são todos voluntários. Não é aquele assim, tem que fazer. Não. Ele não tem que fazer. É. Ele faz porque ele quer fazer. Ele faz por amor à obra, ele faz por amor à palavra do Senhor. Então, é diferente. O aspecto é diferente. A forma de se cobrar, a forma de se esperar os resultados, ela é diferente, né? Porque muitas vezes quem está ali, ele está ali buscando um apoio, e é quando a gente está precisando da ajuda dele, que ele mais está precisando ser ajudado. Então, são situações e circunstâncias muito diferentes, desafiadoras, Marcela. Mas quando a gente entende que a obra não é nossa, a obra de não Deus. não é a nossa capacidade. Lógico que nós devemos, eu não estou fazendo voto aqui de ignorância, né? Nós temos que nos capacitar, mas o Senhor que providencia tudo. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Ele nos dá a instrução, ele nos dá a sabedoria, que essa é sobrenatural, necessária para lidar com esses desafios da vida eclesiástica, né? Seja na diaconia, no presbitério, na liderança, numa superintendência, então Em qualquer área, né? Em qualquer área. Esse foi o grande desafio, então, né? Receber aí mais de 500 jovens e ver ali, né? Os jovens comprometidos, desejosos de fazer, os nossos jovens, né? O jovem Shalom, desejosos de fazer. Foi muito, muito legal. Muito bom. E desafiador. Foi mesmo. Eu estive lá presente, né? Mas eu estava em outra parte, nos bastidores mesmo, a fundo da cozinha. Mas foi bênção. Pastor Felipe. Hora desafiadora, né, Marcelo? Nossa, meu Deus. Pastor Felipe, mas teve também um outro desafio logo depois, 1 mês e meio. Não deu nem muito tempo, que já estava previsto na agenda do campo de 2020, e eu sei que mudou para 2022. Conte pra gente como foi o Madetins 2022. O Madetins, na verdade, foi outro grande desafio, né? Porque uma grande responsabilidade de levar uma caravana a outro município, né? De muitos jovens. E, na verdade, né? Foi dar simplesmente sequência aos trabalhos que o pastor Kleber já tinha deixado, né? Então eu estava ali mais no papel de dar continuidade, né? Em especial porque o pastor Kleber fez um excelente trabalho e deixou muita coisa já organizada, né? Mas ali a gente ainda teve o desafio de liderar, de cuidar desses jovens, né? De realizar, de organizar alguns eventos, o próprio translado, que é algo que parece muito simples, né? Na hora, não, um carro chegou, a gente entra, todo mundo vai e tá tudo certo, né? Mas teve sim os seus desafios, foi uma experiência muito legal, porque essa experiência agora, Marcela, nós já envolvemos todos os jovens do campo. E essa foi muito bacana, né? Estar ali compartilhando junto com os demais líderes do nosso campo, que aqui fica aqui minha ressalva já, meu agradecimento a todos eles, né, de todas as congregações que estiveram com a gente, sempre acreditaram no projeto, nos apoiaram em outros eventos que nós vamos falar aqui, e foi uma verdadeira bênção. Então aqui, minha gratidão a todos os nossos líderes, e aqui eu não vou citar porque senão vai metade do podcast só para citar todos os nomes. Citar o nome de todo mundo. Mas aqui fica a nossa gratidão, minha, da minha esposa, da minha família, a todos que nos abraçaram, que nos apoiaram, que estiveram, que vestiram de fato a camisa. Sabe, Marcela? A todos os líderes, inclusive você, nossa líder aqui na sede. Agradeço aqui também a Ana e o Thiago, que passaram o primeiro semestre com a gente, né? E agora estão exercendo outras atividades no campo. A nossa gratidão a eles que caminharam com a gente. E aqui também não posso deixar de falar desse casal beautiful,
Lucas e Gabi, I love you. Amo vocês, amo a vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Então, voltando a o Madetins, foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito legal de a gente estar envolvido com isso, né? O Lucas, em especial, fez aí também um trabalho excelente falando sobre os líderes, né? Os nossos líderes, que fez toda a cobertura. Muitos dos nossos, inclusive os nossos pastores, acompanharam o Madetins através do trabalho do Lucas, né? Que fez toda uma cobertura e foi algo que nós investimos muito esse ano, né? Na cobertura dos eventos. Né? Então, muita gente pôde participar, se sentiu. Eu tive muitos relatos de irmãos da igreja que gostariam de estar participando. Falaram assim: eu não pude ir, mas eu vi tudo. Eu me senti lá porque eu consegui acompanhar todo o evento, todas as trechos importantes, palavras importantes que foram sendo transmitidas, né? Através das nossas redes sociais. Então, o pessoal esteve muito grato. E lá nós tivemos muitas atividades, inclusive um festival de pizza que nós conseguimos fazer em Gurupi, que foi um momento... Sábado à noite. Sábado à noite. Muito Até pedirem para parar. Né, gente? Bagunça no Jovem, hotel, né? Jovem, vale né? muito a pena. Foi muito bom, foi muito Muito interessante. Uma experiência de comunhão muito, muito legal, de fraternidade e de partilhar o pão, viu, Marcelo? Muita gente talvez não saiba, mas nós vimos a solidariedade e aconteceu um testemunho muito interessante nesse dia. Eu não lembro quem que organizou, mas acharam uma pizzaria lá e eu fui até essa pizzaria e comprei só 30 pizzas. Só 30. Só 30 pizzas nessa noite. E nós compramos, eu marquei o horário de buscar logo depois do Madetins. Então terminou o Madetins, o pessoal foi pro hotel e eu fui para a pizzaria buscar. No horário combinado, cheguei lá, peguei as pizzas e a dona da pizzaria, uma jovem senhora, estava fechando. Então eu paguei para ela as pizzas e ela começou a sorrir e chorar naquela noite. E ela levantou as mãos para os céus e agradeceu. E disse que esse foi um momento muito especial no Madetins. Ela falou assim: eu vou sair correndo daqui de casa, da pizzaria, né? E estou indo para minha igreja, está tendo uma campanha. E eu vou lá agradecer ao Senhor e contar o testemunho do que Deus fez na minha vida hoje. Até a gente realizando a própria obra, a gente queria só comer uma pizza. Mas até nisso, até nessas pequenas coisas, o Senhor nos providenciou que nós pudéssemos, os nossos jovens, pudessem ser bênção na vida de alguém. Eu creio que provavelmente nós tiramos o faturamento de 1 ou 2 dias daquela pequena pizzaria, Com certeza, numa única tá? noite, no único pedido, na verdade. E então, isso é um milagre de provisão que o Senhor fez na vida de alguém, através da superintendência de jovens, através do Jovem Shalom. Mas esse é um milagre de provisão que nós vimos vários testemunhos assim também, Marcelo. Eu conto aqui me emocionando, mas é porque nós vimos também muitos milagres. Amém, Né? pastor. Não foi feito só de desafio, mas de muitas vitórias também. Todo esse ano, né, que nós passamos na liderança de jovens, nós vimos grandes milagres acontecerem. Muito bom. Aproveitando que o senhor já tocou no assunto, então, nesse ano de 2022, o senhor teve líder da sede por 6 meses, depois houve uma troca, né, pastor? Sim. E aí, conte pra gente, né, claro que eu tenho certeza que Deus orientou, né, que o senhor e a pastora Maiara são de muita oração. Amém. E fica aqui a nossa gratidão, né, a Ana Carolina e ao Tiago Augusto, que exerceram, né, nos primeiros semestres um trabalho por excelência. Eles já vinham, né, dos anos anteriores com o pastor Sim, Kleber, que também sim. fez um trabalho por excelência. Nossa gratidão ao pastor Kleber pelos 10 anos de líder de Sim. jovens, a qual eu também fiz parte da diretoria por 3 anos. Muito bom. Mas é isso aí. Conte pra gente, pastor Felipe, como foi?
Sim, foi. Já. É muito comum isso acontecer, né? Então, logo que eu fui designado à superintendência, a Ana e o Thiago já nos procuraram ali para nos apoiar, para nos orientar, para nos passar as diretrizes, assim como o pastor Kleber também, né? Nós não assumimos De Sim, paraquedas. de paraquedas. Nós não caímos de paraquedas na superintendência, né? Nós tivemos ali as orientações do pastor Kleber, sempre preocupado, né? Mas porque o pastor Kleber assume a vice-presidência da igreja, né? Fica ali com o pastor auxiliar e cuidando das atividades por conta dos nossos pastores, né? Uhum. Auxiliar de fato ali, estar mais junto do pastor na presidência. E aí a gente vem para poder agregar ali nos jovens, e a Ana e o Thiago já nos abraçam ali, o Thiago sempre cuidando da parte da nossa EBD, dos nossos cultos, né? A Ana das programações dos eventos, que foi importante, especialmente no seminário de líderes e no Madetins, porque a Ana já tinha esse conhecimento, já tinha uma bagagem, né? Então, nos ajudou muito, mas a Ana e o Thiago já estavam se organizando, se preparando para casar, né? E nós então precisávamos focar, né, trazer outra visão, outra roupagem, na verdade, mesmo porque para que eles pudessem dar sequência nos demais projetos deles e a gente pudesse dar sequência nos nossos. Então, vem esse momento de oração, vem esse momento de busca, e aí o Senhor nos orienta e nos apresenta a Marcela Leocádio para ser a nossa líder ali, nossa líder de jovens da sede, e o Yuri, né? Yuri Bezerra, para ser o nosso segundo líder ali, que tem nos ajudado, foi uma verdadeira bênção esse período que o Yuri também esteve com a gente, né? Apesar de estar com a agenda também Bem cheia. Mas o Senhor não chama desocupados. Com certeza. O Senhor chama quem está ocupado, quem está comprometido, Marcela, na verdade. O Senhor tem um compromisso com quem está comprometido. Uhum. Então, e tem sido uma verdadeira bênção, né? Esses momentos mesmo porque aí chega agora no finalzinho, eu passo por uma transição e aí você acaba tendo que assumir ainda mais a responsabilidade, não só de liderar, mas de nos auxiliar na superintendência, né? De um modo geral. Então, assim, foi algo muito importante, necessário, né, para todos nós, esse momento, para que a gente pudesse dar sequência em todo o trabalho que sempre tem sido feito com excelência. Aí chegou justamente esse momento, que agora o desafio foi compartilhado. Agora chegou sua vez. E aí, qual foi os desafios de assumir, então, a liderança dos jovens na nossa sede e auxiliar a superintendência de jovens? Eita! Eita, glória! Glória! Pois muito bem, pastor Felipe. Um certo dia, foi num feriado, meu telefone toca, como se nada tivesse acontecendo. E então, Felipe Melo e Maiara Melo fizeram uma ligação de compartilhada, todo mundo junto, e me fizeram então um convite, né, ali para ser a líder de jovens da sede, né, o primeiro vice deles, no caso, como superintendente deles. Eles é o superintendente, eu sou a vice. Muito bem. Só que o interessante, Felipe, que quando vocês me ligaram, eu até contei para vocês na hora, há uma semana antes, uma missionária foi usada por Deus para falar comigo algo na tarde da bênção. E eu já fiz parte da diretoria de jovens. Eu era tesoureira, fui tesoureira por 3 anos. E aí, então, por alguns motivos, eu me afastei no ano de 2020-21, que também foi um ano muito complicado a nível mundial. Nós sabemos aí que teve, né, a pandemia. E aí, quando eu retornei quando foi no meio de 2022, mais ou menos, em junho, eu fiz uma oração a Deus. Eu joguei a toalha. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me usar, tiver coragem, eu estou aqui à disposição. Eu abro mão de todo o meu orgulho, de todo o meu eu, de tudo que eu achava, e eu quero fazer a tua vontade. E eu fiz essa oração num domingo, quando foi na quarta-feira eu já recebi o recado. Nunca vi um trem tão online desse jeito, gente. E aí, então,
o senhor e a pastora Maiara me fizeram o convite e eu não podia falar não. Foi mais ou menos como a oração que vocês Amém. fizeram. Amém. Eu não podia falar não porque eu tinha me colocado à disposição de Deus. Então, se estava ali tendo uma oportunidade, era porque Deus queria me colocar nesse lugar. Amém. E tem sido um grande desafio, até porque, como eu passei 2 anos longe, eu perdi um pouco o vínculo com os nossos jovens. Mas eu tenho abraçado a causa, eu criei um amor muito grande por todos eles, todos. Amém. É algo inexplicável esse amor que o Senhor coloca nos nossos corações por esses jovens que nós temos essa responsabilidade. É algo sobrenatural, pastor Felipe. Não dá pra explicar, né? A gente fala e às vezes parece um pouco clichê, né? Clichê. Mas é algo sobrenatural. Só quem vive essa experiência, quem passa por ela, sabe consegue compreender isso, né? Esse amor, esse carinho que o Senhor nos dá por esses jovens, por essas ovelhas, né? Por esses liderados que ficam sobre a nossa responsabilidade. Aí logo depois, não se contentando, a posse foi em julho, eu me lembro bem, no comecinho de julho. E quando foi no final de julho, foi na tarde da bênção de novo. Então, outra missionária vai falar comigo. Falei, Jesus amado, o negócio é para ser rápido. E então ali ela me entregava um recado sobre esse amor. E na hora eu não entendi. Mas hoje eu entendo. Se nós não fizermos com amor, fica muito mais difícil, pastor Felipe. Sim, com certeza. Então eu só sei amar hoje os nossos jovens. Estou à disposição para tudo. Igual agora nesse final de ano, que está bem corrido, né? Para o senhor, no trabalho, na questão profissional. E eu entendo, o senhor chegou em mim e falou, Marcela, e eu falei, tô aqui. Muito Inclusive, bom. tô gravando Papo JS, coisa que eu não pensava em gravar. Muito Mas- bom, Lucas Estevão. Estamos aqui para aceitar os desafios, nossos queridos Lucas e Gabi. Marcela, você dá conta? Eu falei, então tá bom, se falaram que damos conta, vamos lá. Bora. Mas Bora, tem bora. sido um desafio muito bom, pastor. E que Amém. no 2023 possa ser ainda melhor Em Um ano de nome muito Jesus. crescimento. para nossa igreja e para nossos jovens. Pastor Felipe, então é isso. O meu desafio, o senhor queria saber como foi esse. Um belo desafio, né, Marcela? Mas nós estamos aqui para continuar a obra. Amém, amém. Porque nada disso, Marcela, né? E aqui aos nossos líderes, né? Aqueles que anseiam, né? Que buscam o episcopado, né? Trabalhar na obra, tem esse desejo, esse afinco. Saiba que nada é pela nossa própria capacidade, né? É que em primeiro lugar vem a vontade boa e permissiva do Senhor, né? E que nós temos que estar disponíveis a fazer a obra e o projeto do Senhor. Então esse é o grande segredo. Com certeza. Esse é o grande segredo de servir ao Senhor. Estar disponível a fazer aquilo que é a vontade dele. Muito bom. Pastor Felipe, então, mas tá, a gente vemos os desafios, falamos aí das atividades. Então vamos focar então agora a nível de campo, porque teve 2 a níveis estaduais, o seminário e o Madetins, e a nível de campo. O que aconteceu nesse ano de 2022? Faz aí uma retrospectiva pra gente, pastor. Muito bom. Nós tivemos uma agenda muito apertada esse ano, né? Foi a retomada de muitos eventos, de muitas atividades. E nesse entremeio, sempre os nossos jovens trabalhando, muito empenhados na realização dos eventos, mas nós tivemos atividades próprias dos nossos jovens. E uma delas foi batizada como o Desafio JS. Foram desafios Muito de bom. leituras bíblicas, né? Nós estabelecíamos uma leitura bíblica, um livro para estarmos lendo e fazíamos propósitos de jejum e oração. E teve muita interação, porque foi uma forma de a gente interagir todo o campo e começar a ouvir os nossos líderes. Porque, a exemplo do desafio de leitura, nós tivemos, em vários momentos, a postagem de uma reflexão daquela leitura do dia. Então, nem sempre foi eu fazendo, né? Então, havia as participações e isso foi muito, muito legal, muito bacana. Teve, só cortando, pastor, teve o desafio de gravar vídeo, não teve? Cada um gravava um vídeo. Teve. E eu foi- ouvi alguns
alguns comentários que é difícil. Como foi, pastor, essa questão aí? Foi muito bacana. Foi desafiador, lógico, né? Porque você tem que fazer uma movimentação muito grande. A nossa equipe de marketing nem se diz, nem se fala a respeito disso, né? Porque são responsáveis por fazer todas as edições necessárias, legendar vídeo e tudo mais. Esse foi, em especial, foi o mais longo, né? Que foi o Desafio de Sabedoria, que combinou também junto com uma série do Papo JS. Então, nós tivemos durante o mês todo fazendo a leitura do livro de Provérbios, um capítulo por dia, e cada dia era um jovem, um líder de jovem, que trazia uma reflexão a respeito. Eu estive nessa, eu me lembro. Eu tive, acho que foi o capítulo 24 ou 26, não lembro bem. E esse grande desafio, porque se habituar com o tempo de gravação, porque os vídeos só tinham 1 minuto para você trazer uma reflexão e você trazer um pensamento ali, e aí se descobre esse grande desafio de você condensar uma ideia, um pensamento, uma reflexão de um livro tão denso e tão rico de informações, e às vezes você ter que limitar ali e falar assim, não, eu preciso fazer uma fala, e às vezes só citar um versículo e aquilo que mais falou com você. Então foi desafiador para todos que participaram, né? Então foi uma grande ferramenta que o Senhor nos deu, foi esse desafio JS. Nós lemos vários livros da Bíblia durante esse período que nós pudemos realizar. Tivemos muitos momentos de oração e de jejum também, que nós estabelecíamos nesse desafio, justamente para estimular a nossa fé, para estimular a nossa busca pelo conhecimento. Eu acho que todo o foco desse ano, ele esteve de forma direta e indireta voltado no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, em todos eles, Marcelo, em todos os desafios, em todas as escolas bíblicas dominical, nos nossos cultos, nas oportunidades que nós tivemos de estar pregando esse ano e levando a mensagem do Senhor, todos eles se convergiam para relacionamento com o Espírito Santo de Deus, né? Então, todos os trabalhos que nós fizemos, inclusive o Papo JS, é uma ferramenta que foi pensada para a gente trazer informações, falar de coisas que nós não temos a oportunidade de muitas vezes falar nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, falar aqui de uma forma mais descontraída. Essa sempre foi a proposta, mas tudo isso pensado para que o resultado disso fosse estabelecer um relacionamento mais íntimo e profundo com o Espírito Santo de Deus. Esse sempre foi o objetivo, e se a gente pudesse, aqui eu sei que posso estar até antecipando, mas o resumo da temática desse ano foi esse, o relacionamento mais íntimo e profundo com o Espírito Santo. Mas tiveram mais atividades, pastor. Não, Vamos lá, tivemos, conta mais aí. Essa foi só uma das atividades que nós Que realizamos, foi o desafio JS, né? Foi os desafios JS, que perpassaram por várias leituras bíblicas, momentos de jejum e oração, e que foi uma verdadeira bênção, né? Eu vejo assim, foi muito legal, foi muito bacana. Outra das atividades que nós realizamos, que aumentou muito a comunhão com todo o campo, todos os jovens do campo, foi o Louvorzão JS. Show, hein? O Louvorzão JS foi muito bacana. Nós fizemos 3 edições esse ano, né? 2 na nossa sede e uma em uma das nossas congregações, que foi uma verdadeira bênção, né? Nós tivemos um público muito interessante nas 3 edições, e sempre houve, né, nas 3 edições um momento extenso, né, que todo louvorzão girou em torno de 2 horas e meia de louvor, e sempre dedicado ao louvor e adoração, né? A gratidão ao Senhor. Então foi um momento muito especial, um momento de comunhão, e quem participou das 3 edições ou participou só de uma sempre vai falar dessa questão da presença do Senhor. Em todos os episódios, em todos os momentos, nós
do Louvorzão JS, nós vimos o manifestar da glória do Senhor. Foi edificante para quem pôde participar, né? Foi um refrigério para a alma e um renovo espiritual, o Louvorzão. Inclusive, pastor, junto com o Louvorzão, teve um outro desafio junto. Era uma dobradinha que se fazia, né? Sim. O evangelismo JS. Aí alguém pode estar assistindo e se perguntando, mas por que tanto JS, tanto JS, tanto JS? É para que também é uma das coisas que nós trabalhamos muito esse ano, é a questão da identidade em Cristo, né? E então nós somos o Jovem Shalom, então para fortalecer a identidade dos nossos jovens, né? A gente trouxe cada vez mais essa questão do JS. Então, todas as nossas atividades é o JS, né? Dos jovens de forma mais específica, né? Então, nós fizemos muitos trabalhos e sempre marcando isso. E um deles foi o Evangelismo JS, que era os nossos jovens fazendo evangelismo. E nós tivemos 2 edições em especial do evangelismo, né? Que aconteceram. Que uma foi na nossa JK, aqui no centro da capital de Palmas, que nós estivemos reunidos ali com jovens, e foi um dia muito interessante, Marcela, porque nós levamos uma quantidade de material, e esse dia do evangelismo foi um dia de feriadão prolongado. E o que aconteceu? Nós fomos assim, fomos preparados para um público menor. E como quem faz a obra é o Senhor, e a obra é do Senhor, nesse dia, para a honra e a glória do Senhor, nós conseguimos alcançar, por meio da nossa panfletagem, mais de 2.000 pessoas. Não. Mais de 2.000 pessoas. E aí a pessoa mas como assim que vocês sabem? Nós sabemos pelo número de panfletos, que foram distribuídos. E algo marcante que ficou nesse dia, Marcela, foi geralmente quando faz panfletagem de publicidade, de comunicação, né, de uma forma geral, você vê muito material espalhado, jogado no chão. E nesse dia, Marcela, os jovens vieram comentar: não se viu um panfleto desperdiçado. Glória a Deus. Não se viu um panfleto jogado fora. E a outra que foi muito marcante também, Marcela, porque nós fizemos um ato ali de oração, de abençoar as pessoas que estavam ali, foi lá no Aureni. Nós fizemos um momento de oração. Foi o outro evangelismo, Foi né? o outro evangelismo. E nós tivemos um momento muito bonito lá. Inclusive, o Lucas e a Gabi fizeram registros disso. Tem no nosso perfil do Instagram algumas imagens lá, alguns registros desse dia. E nós ocupamos o canteiro central da avenida ali em frente à feira. E nós posicionamos os nossos jovens ali todos voltados para a feira, voltado para as lojas ali, que é uma área comercial muito forte. E nós oramos abençoando as pessoas ali. E ali foi um momento muito marcante para mim. Ver aqueles jovens posicionados, jovens que estão preocupados com o próximo, jovens que estavam ali orando e crendo que o Senhor podia abençoar aquelas pessoas, né? No momento de tanta incerteza, de tanta discussões políticas, econômicas, emocionais, desafios emocionais, nós vemos os nossos jovens posicionados ali, orando, abençoando e crendo que o Senhor pode guardar e proteger aquelas famílias. E a gente, na hora que a gente estava orando, eu via muitas pessoas recebendo as orações, né? Estendendo a mão, que é um ato de fé, né? De que a pessoa quer receber aquela oração, e as pessoas, mesmo longe, vendo os jovens de mãos erguidas, orando, clamando ao Senhor que abençoasse aquele lugar, as pessoas recebendo. Isso foi muito marcante também nesses trabalhos. E à noite, depois desse evangelismo, rompeu um louvorzão também na Aureni 1. Também ali no Aureni. E foi algo extraordinário o mover do Senhor naquele lugar. Foi lindo. Foi lindo, né? Nós, segundo as informações lá, nós estávamos com mais de 250 pessoas reunidas naquele dia lá no nosso louvorzão. E
no Louvorzão JS, né? E foi lindo, foi lindo. O evangelismo, depois o Louvorzão, foi uma verdadeira bênção. Então fica aqui nossa palavra, pastor, que a gente pode dizer o seguinte: teve desafios, né? Como tudo que você assume, que você inicia um ciclo, tem desafios, né? Mas quando a gente vê os resultados, quando a gente vê o Espírito Santo agindo através dos nossos jovens, aquilo parece que nos fortalece de novo, né, pastor? Nos dá, Exatamente, nos dá pastor. aquele gás de continuar a fazer a obra, porque na verdade a obra é do Senhor. Sim, Nós só estamos aqui como dispenseiros dele, né? sim. Fazendo tudo conforme a orientação. Então eu tenho certeza que o Desafio JS alcançou muitas vidas, porque foi no Instagram, né? Que foram, né? Sim, Então, evangelismo, já de forma ali, corpo a corpo, alcançou muitas vidas. Louvorzão, o nosso último, inclusive, eu recebi um comentário dizendo o seguinte: esse louvorzão tem que acontecer todo mês. E a vontade é muita de... a vontade nossa, né, é continuarmos todo mês, mas a gente sabe que tem toda uma logística, todo um preparo. Toda uma estrutura, né? Todo Toda um uma movimento estrutura. que precisa ser feito Porque para é a nível de realizar. Mas nós, com certeza, vamos dar continuidade no outro ano, né, pastor? Sim, com certeza. Em nome de Jesus. E- É um projeto dele, né? Então, é só dar continuidade. Só dar continuidade. E voltando também, pastor, a nível de campo, teve um projeto, né, com os nossos líderes. Conta pra gente como foi, como que é o nome, como que se criou esse projeto. Sim, sim, Marcela. Só fazer um adendo aqui, Marcela. Toda inércia, ela não gera atrito, ela não gera movimento, mas todo movimento ele gera atrito, né? Com certeza. E todo atrito ele é desafiador, independente da escala, né? Ele é desafiador. Pode ser pouco desafiador, muito desafiador, mas todo movimento ele vai gerar atrito e todo atrito vai ser desafiador. E claro, todo movimento é em prol de alcançar algo. E eu creio que nós vencemos esse ano. Pra glória de Deus. Sim, e isso vem culminar justamente nesse projeto, né, que nós, desde o começo do ano, nós tínhamos o entendimento e a direção de trabalhar, né, a unidade dos nossos jovens, e dentro da unidade dos jovens, né, a nível de campo, era aproximar e agregar os nossos líderes, porque como a nossa cidade é muito extensa, então geralmente o pessoal da região norte ficava só reunido, o pessoal da região norte, nós aqui no centro, e o pessoal da região sul, ali por vezes reunidos, né, só mais com o pessoal da região sul, que é muito, muito cômodo, não é? Mas só que nós precisávamos unificar os nossos líderes. E então nós fizemos nosso primeiro encontro com líderes e depois nós criamos então o abençoado, né, que foi de fato abençoado. Foi o momento de a gente compartilhar o nosso café com líderes, que foi muito bacana. Tem sido um projeto que o Senhor tem abençoado e tem frutificado. Eu creio que dentre todas essas, né, são os frutos que o Café com Líderes tem gerado, né? Sobre unidade, sobre os nossos líderes estar em comunhão uns com os outros, mesmo distantes às vezes, mas em comunhão, em especial nós em comunhão com eles. Esse foi algo assim muito relevante e que, diga-se de passagem, Marcelo, quando os líderes estão juntos, né, através desses trabalhos, nós vemos os efeitos em todas essas atividades, né, de estarmos reunidos com todo o campo, os louvorzão, o evangelismo, que teve uma grande participação do campo como um todo, né, no evangelismo. Então isso foi muito bacana e tem sido muito bacana. E essa semana tem mais um Café com Líderes. O nosso último de 2022. Mas o nosso último parar. de 2022. De 2022. Muito bem. Fique bem registrado. Muito bem, pastor. Fica aqui, assim, de fato, essa unidade com os nossos líderes, a gente pode ver o reflexo nos nossos eventos. Sim. O último louvorzão que a gente fez agora, que foi o último de 2022,
nós tivemos assim apoio de todos os nossos líderes. Sim, Todos sim, estiveram. Os que não foi puderam incrível. mandaram um representante. Então, assim, foi uma verdadeira bênção, né? Essa unidade. Sim, E eles têm essa confiança de que agora vai ser essa unidade aí, a gente vai continuar trabalhando para a glória do Senhor Jesus. e outros trabalhos também que nós tivemos, Marcela, que geraram frutos, as nossas cantinas, que foram momentos importantes, né? Momentos importantes para pro nosso campo e para nossa igreja. As nossas cantinas, outros desafios que nós fomos lançando aos nossos jovens e foram gerando frutos, muitos casamentos. Né, Lucas? Glória a Deus e Muito aleluia. bom. Não ia deixar de falar, claro, né? Muitos casamentos, muitos jovens nossos que cresceram, outros que tiveram que mudar, mas nós tivemos muitas vitórias esse ano. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Casamento da missionária Marcela Leocádio 2023. 23. Lucas e Gabi preparam toda a cobertura do evento. Muito bom, Senhor. Muito bom. Mas foi uma bênção mesmo, pastor. Amém. Muitos casamentos e nós teremos mais agora em 2023. 2023 já tem uma safra muito boa preparada para a honra do Senhor. Para a glória de Deus. Amém. Pastor Felipe, mas então vamos agora voltar aos nossos de novo, vamos voltar para a sede ali, só nós ali um pouquinho. Sim. Como é mentorear essa galerinha, pastor? Como tem sido assim, ouvir, orientar, orar juntos, que eu sei que esse trabalho tem sido feito, né? Amém. Como que é, pastor, essa grande questão? Amém. É um momento de maior aprendizado. Momento de maior aprendizado, Marcela, porque o Senhor tem dado a mim e a minha esposa, nesses últimos anos, em especial durante a pandemia, a oportunidade de estudarmos muito sobre inteligência emocional. E diante disso, Marcela, nós vimos o porquê que Ele nos preparou, né, nesse aspecto. Então, tem sido muito importante esse conhecimento para auxiliar os nossos jovens. Por N motivos, Marcelo, N motivos. Tanto as questões da vida íntima desses jovens, né? Que precisam vencer barreiras, desafios emocionais, que não é um problema dos nossos jovens específico, é um problema mundial. Essa parte. É um problema mundial. E verdadeiramente, Marcela, tem sido gratificante, porque não tem sido só fazer, mas nós temos visto os resultados. A exemplo, eu posso falar com muita propriedade os próprios casamentos que eu acabei de citar, que aconteceram ou que estão por acontecer e que foi por meio de oração, de orientação, de pastorear, de conversar com os nossos jovens, porque eles têm relatado, têm testemunhado a respeito disso, né? Que tomaram a postura, que mudaram, que então entenderam que era a hora. A vida de oração, e teve entre essas tantas atividades que nós fizemos, teve uma que me marcou muito, que foi um processo de oração, e eu tenho visto os frutos disso, Marcelo. Tenho recebido os testemunhos, que foi um projeto de oração de 70 dias de oração, que nós tivemos orando, intercedendo com alguns jovens, com alguns muitos jovens. Diga-se de passagem, fale o horário. Fica aqui frisado o horário da campanha. Todo dia, meia-noite, durante 70 dias, né? Então, nós estivemos reunidos orando durante 70 dias, em especial, Marcela, sobre a vida sentimental. Sobre vida sentimental e emocional dos nossos jovens. E verdadeiramente foi uma bênção, porque durante todo este processo, esses 70 dias, nós vimos testemunhos e testemunhos e testemunhos, e jovens que estavam enfraquecidos, que estavam passando por alguns problemas, e que entenderam e compreenderam e se
posicionaram, se acharam, Marcela. Dentre esses, para te falar a verdade, Marcela, eu tinha uma lista de transmissão para poder Eu estava nela. Eu estava nela e recebia todos os dias, meia-noite. para poder participar. E a campanha durou 70 dias, Marcela. Na verdade, ela começou com uma campanha de uma semana. E ela durou 70 dias. Era para ser uma semana orando. E ela durou 70 dias. E ela foi orientada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias o Espírito Santo pediu para que a gente pudesse permanecer. E indicou todos os dias as leituras, né? Que eu fazia questão de o que o Espírito Santo falava ao meu coração. Então eu marcava ali e mandava para a leitura devocional dos nossos jovens que estavam fazendo parte da campanha. E orei por muitos, e alguns, Marcela, que faziam parte do projeto de oração não receberam, né? Não receberam ali o texto, mas faziam e estavam no processo da oração. Muito bom. Falando de campanha, das coisas que Deus tem feito, se vocês pudessem contemplar a brisa maravilhosa que nós estamos contemplando agora. Aleluia, Senhor. E nesse climinha de fé. mais uma confirmação de Deus. Tem um passarinho aqui a fundo, enviado do céu, conversando com a gente aqui. Amém. Eu tenho certeza que Deus está presente, pastor, nesse momento que nós estamos aqui. Amém. Tudo isso é estamos- para a honra e a glória do Senhor, Marcelo. Isso, nós estamos compartilhando tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E Deus tem nos agraciado com esse momento, Sim. né? O que nós estamos querendo passar com essa mensagem é só gratidão Sim, pelo ano de 2022, sim. por todo esse carinho que vocês têm tido, né, conosco nesse ano. E que Deus vai fazer coisas maiores, nós cremos nisso. Amém. Nós vamos, né, pastor, continuar ali pastoreando, mentoreando, auxiliando, ajudando e fazendo a obra do Senhor. Fazendo a obra do Senhor. E Com Deus é certeza. bom. O tempo todo. Muito bom. Já mudamos aqui de cenário para poder explorar melhor as imagens que nós temos aqui no nosso ambiente de férias. Brincadeira, foi por causa do sol mesmo. Nós tivemos que Não. fazer uma leve mudança. Fazer um upgrade de cenário aqui por conta do sol que já nos favorece aqui nessa manhã. Muito bom. Pastor Felipe, Papo JS, que foi algo criado dentro desse desafio dos jovens Shalom. Conte pra gente, pastor, como foi a criação, tudo, como foi aí essa jornada do Papo JS. Muito bom. Todos os projetos, eles são muito queridos, né? Tem sentimento, tem emoção envolvido, mas sem sombra de dúvida, o queridinho de todos é o Papo JS, né? Não podemos falar queridinho. Nós podemos falar que é o nosso do momento que nós estamos gravando, pastor. Porque o louvorzão é top, o evangelismo é top. Sim, mas eu penso Todos assim... são muito queridos. Não, todos são especiais, mas a gente pode falar assim que o Papo JS provavelmente seja um projeto inédito. Na verdade, isso aí a gente alcança um público bem maior, digamos e assim, muito, né, pastor? E algo inovador, né? Sim, mas esse é muito querido pelo fato assim que ele nasceu, na verdade, eu já tinha um desejo, uma visão, mas numa conversa minha com o Lucas. Eu sempre quis o Lucas, né? Sempre falei com o Lucas, conversei com o Lucas, então começa numa conversa minha com o Lucas, o Papo JS, e logo depois, numa reunião com o Meu Bem, que a gente trouxe algumas ideias, alguns aspectos, aí, lógico, a próxima pessoa a agregar no Papo JS foi a Gabi, e aí foi quando o projeto, então, ele começa a ganhar estrutura, e pelo empenho do Lucas, da Gabi, do Meu Bem, é que o projeto vai para frente. Então, e a ideia do Papo JS era assim ser um podcast, mas aí ele virou esse programa misto, né, de
que a gente faz a entrevista, grava e tem os dois conteúdos, né? Então, de fato, como a maioria dos podcasts fazem. Só que nós queríamos algo voltado com a nossa identidade, com a nossa característica. E então, sempre com o apoio dos meninos, do meu bem, pensando, né, todos os temas, pensando tudo isso, e sempre com essa ideia de a gente falar sobre temas e falar de uma forma com que muitas vezes a gente não consegue, né? Parece que fica repetitivo e maçante, mas é de fato o que é, né? Aquilo que a gente não consegue abordar ou não pode abordar, muitas vezes num culto, né? Os nossos Papo JS, eles... eu creio que não tem nenhum que tenha uma duração inferior a 1 hora de programa. Mas por quê? E sempre quando nós terminamos o Papo JS, nas gravações, a gente vê a pessoa falando assim, nossa, já passou tudo isso? Né? O tempo passa rápido, O tempo passa rápido. Então, e o Papo JS, ele tem um alcance e a ideia de alcançar pessoas que estão longe ou que não têm tido oportunidade de estar congregando ou que se esfriaram na sua jornada, perderam aquela chama, né, de estar congregando, de estar participando. Então, o Papo JS vem com essa proposta de nós falarmos abertamente, falarmos sim sobre as doutrinas que nós trabalhamos, sobre a palavra de Deus, conhecimento bíblico, e discutir esses assuntos. Então, é um projeto muito bacana, que eu me alegro muito no Senhor e sou muito grato ao Senhor pela oportunidade, né? E se você pegar o primeiro episódio lá, que eu fiz com o Tiago e a Ana, muito duro, né? Muito, assim, tímido, talvez, não sabendo. Por ser o primeiro, né, ser pastor? o primeiro, e aí a gente vê a evolução, a forma com que foi conduzido, e termos episódios que foram extremamente profundos na questão de conhecimento teológico com os nossos pastores, né? Ouvir, né, ali de forma um pouco mais íntima, conversas que nós, por vezes, nós tínhamos ali depois de uma reunião, depois de um culto, né? E que sai tanta informação importante, tanto insights poderosos que pode fazer a diferença total para a vida de alguém. E eu tive muitos, Marcelo. Eu acho que eu nem consigo mensurar o quanto eu cresci, porque nesse papel de entrevistar, de fazer as perguntas, eu cresci muito. Muito mesmo, muito. Brincadeirinhas à parte. Ele faz a parte fácil, os que estão ali por detrás da câmera. Verdade, né? gente. Eu sempre... Pra quem não sabe, tem toda uma logística, uma estrutura. E hoje, em especial, para o desafio da Hoje, equipe, nós, né, no cenário aberto, cheio de ruídos, porque eu sempre falei e falo e continuo afirmando que a minha parte é a parte mais fácil de todas. inclusive, pastora Maiara, né, que fica sempre em casa, mas também participando, auxiliando, ela sempre né? Participou, ela sempre participa das gravações, né? De forma ao vivo. Ela acompanha, então ela sempre se posiciona de lá, ela sempre me orienta, né, sobre o que fazer, o que não fazer, o que corrigir. Ela sempre teve esse zelo, esse cuidado com isso. Então, a estrutura nossa do Papo JS, eu aqui na frente, Lucas e Gabi na linha de fundo, né? A Gabi sempre pensando temas junto com o meu bem, com o Lucas, roteirizando, né? Porque chegar aqui e falar, às vezes parece muito simples, muito fácil, muito natural, agora, né? Não é só vir aqui e falar, né, Marcelo, pastor? você que já está na sua segunda experiência, diz aí como que é fácil. Meu Deus. A primeira experiência, é igual o senhor falou, foi o primeiro que o senhor teve. A gente tá ali assim muito engessado. Tenso, né? Tenso, com muito medo das perguntas, de tudo que vai acontecer. Mas, claro, tem todo um preparo antes, né? Os meninos muito queridos que fazem todo o roteiro, mas é um desafio. Então não é Sim. só aqui fazer um rostinho bonito aqui, você achar que isso aqui é fácil. Sentar né? e conversar, não. Tem todo... Tem propósito, tem direcionamento objetivo, de Deus, né? Não tem é só direcionamento de aparecer Deus. na televisão, É uma né? coisa muito importante aqui e que marcam muito os nossos convidados, Marcelo.
A gente sempre inicia o Papo JS, sempre iniciou o Papo JS orando, e nós terminamos orando, né? Aí o pessoal que assiste o Papo JS, que acompanha, que já assistiu o Papo JS, sabe que é apenas aquela última oração que eles veem. Mas sempre tem oração inicial. Mas né, sempre a gente, antes de iniciar aqui o programa, a gente ora, porque não é fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Esse é o objetivo do Papo JS. E que tem sido muito marcante. Muito bom. Então, nesse ano, trabalhou várias temáticas, né, pastor? Sabedoria, relacionamento. Relacionamento, que foi algo que a gente trabalhou muito, né? Tanto no Papo JS, no Desafio JS e nas nossas mensagens, né? Então, conta pra gente aí, pastor, durante esse ano aí, quais foram as temáticas, né? Claro que todos nos marcam de uma forma, assim, sobrenatural, mas as que o senhor for lembrando, assim, tenta fazer uma... Um dos meus... dos temas que nós abordamos esse ano que eu gosto muito, foi Provérbios, né? Então, que nós fizemos o desafio, nós fizemos a série de sabedoria no Papo JS. Se você não assistiu, terminando esse episódio, você volta lá no nosso canal do YouTube, AD Shalom TV, e assiste a série de sabedoria, que foi muito especial. Nós recebemos, inclusive, o episódio do Papo JS. Até hoje, né, Lucas? O mais assistido continua sendo o episódio do... Pastor Francisco Miranda. Quer dizer, um dos mais assistidos, né, do Papo JS é a série de sabedoria, né? Junto com o relacionamento, que também bombou. E, em especial, o relacionamento, nós tivemos... A série de sabedoria trouxe muito conhecimento, né? É só assistindo lá pra você saber. Mas a de relacionamento trouxe muito feedback. Muitos feedback. Muitos namoros, casamentos. Namoros, casamentos, noivados. E diga-se de passagem, Marcela, até algo que a gente não tá habituado e a gente não vê como bênção. Mas relacionamentos que chegaram ao fim. Namoros. Que terminaram por conta disso. Aí a gente sempre enxerga um término de namoro, né? Não estou falando de casamento, gente. Casamento não se termina. Só a morte os separe. Ou Jesus voltar. Ou Jesus voltar. Mas na questão do namoro em si, ali, né, pastor? É esse momento. E é essa oportunidade, nós falamos muito sobre isso. É ali no namoro, no noivado, a hora de se terminar. De se terminar um relacionamento é ali. Depois que casou, não separa o homem e a mulher. Mas no namoro, no noivado, é a hora de se conhecer de fato. De saber quem é quem. Saber se seus ideais, se a sua profissão de fé, né, elas estão alinhadas. Isso é muito importante. E aí sim, Marcela, está o jugo desigual. Né, o pastor Francisco trouxe um conceito, e ele fala isso nas participações que ele teve, que é o jugo desigual de propósito. E o jugo desigual de propósito começa aí. Foi uma das coisas que me marcaram muito durante o Papo JS, foi essa fala do pastor que ele traz, o jugo desigual de propósito. Na simplicidade do pastor Edilson e da pastora Welma, na sabedoria da pastora Welma, trouxeram uma narrativa sobre casamento sensacional, que resultou em muitos feedbacks, Marcela. Muitas pessoas comentando e falando a respeito para nós, testificando de como foi poderoso, de como a pessoa precisava ouvir aquilo de alguém. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é uma das coisas extraordinárias que nós temos visto, né, na série Relacionamento. Nós, como eu já tinha falado anteriormente, nós falamos muito sobre relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Essa foi outra temática poderosa. E inteligência emocional, Marcela. Inteligência emocional é algo que nós precisamos. Inteligência emocional é para a vida. É para a vida. E foi um assunto, uma temática muito abordada mesmo. E que trouxe muitos retornos positivos.
Então, Marcela, falando com a missionária Vera depois da gravação, e foi um episódio riquíssimo de informação sobre inteligência emocional. Se você não assistir, fica aqui a recomendação para você entender alguns aspectos e de repente ali você vai, tenho certeza que você vai se identificar em algum momento desse papo. E aí nós conversamos ao final e falamos ali, nós só pincelamos, Marcela, nós só pincelamos sobre inteligência emocional, mas você assistindo, você vê a profundidade do conteúdo que tem ali, que a missionária Vera nos abençoou ali, trazendo esse conhecimento, e que foi profundo, tem muito conteúdo agregado ali, que vai abençoar muitas vidas, mas é só uma pinceladinha. Só uma pinceladinha. Um marcante para mim foi uma fala da Daiane, que a gente falando sobre saúde, cuidados com a saúde, os cuidados nutricionais com a saúde, e nós falamos ali conversando no Papo JS, e a gente falou sobre a aposentadoria do corpo. A gente falou sobre, e a gente usou a simulação da educação financeira, que a gente programa a vida para poder se aposentar, mas que nós também podemos programar o nosso corpo para envelhecer bem, para ter paz na nossa velhice, né? Envelhecer com saúde. Com saúde, né, pastor? Então, isso foi extremamente marcante. Pô, mas parece que não tem nada a ver. Mas nós somos templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito, né? Nós temos que cuidar. Então foi algo marcante, muito marcante. Um dos mais emocionantes para mim, sem sombra de dúvida, foi eu poder gravar com minha esposa e contar o nosso testemunho, que é algo que a gente sempre desejou de partilhar, e a gente teve ali e falamos um pouquinho só também, foi só uma pincelada ali. Porque se fosse aprofundar, seriam horas de gravação. Horas e horas de gravação, mas foi verdadeiramente especial poder sentar ali e partilhar esse momento, até porque, Marcelo, se tem alguém que me conhece na face dessa terra, chama-se Maiara Mello. Ali me conhece. Indo e voltando. Né? São quantos anos de relacionamento, pastor? Nós já vamos fazer agora em janeiro 13 anos de namoro. Em janeiro nós fazemos 13 anos de namoro, e que entre o nosso namoro e o casamento só tem 8 meses, então o ano que vem, né, acabamos de fazer 12 anos, o ano que vem também 13 anos de casamento. Olha só, 8 meses, viu? 8 meses, viu? Isso daí não é desculpa não. Quem tá focado no propósito, no objetivo, tá em comunhão, e é um relacionamento, Marcela, feito embaixo de muita oração mesmo, muito temor. A exemplo, e eu tiro onda com isso, né? Meu bem, para poder casar, orou 5 anos. Eu orei 6 meses. Cada um recebe a porção. A porção conforme. Então, assim, mas eu faço isso só para mim vai descer, né? Vaidade minha, mas um relacionamento feito debaixo de muita oração. E sempre hoje, Marcela, quando eu e meu bem vamos celebrar a ceia, eu olho para os nossos filhos e falo: essas são as provas da nossa comunhão em Cristo Jesus. Porque entre eu e minha esposa já não é mais apenas o sangue. Os filhos estão lá como prova. Como prova, né? Como prova e como sinal da fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Porque os filhos são herança do Senhor. Então, olhar e ver o Felipe Filho e o Tito, que tem pago um preço também pelos jovens. Tem pago um preço também, porque... Nosso diácono, nosso cooperador. O nosso diácono Felipe Filho e o nosso cooperador, a quem amo. Papai ama demais. Para eu poder estar aqui, eu tenho que estar muitas vezes sem eles, sem a presença deles. Então, é a oferta que eles têm que fazer também. Pastor, teve também um episódio de um testemunho da nossa jovem, né, Alexandra. Conta pra gente como foi ouvir, né, nós que acompanhamos todo o histórico, né, da Alexandra. Então, Marcela, esse testemunho da Alexandra foi um testemunho verdadeiramente marcante. Marcante mesmo, porque não só
pelo o milagre que nós vemos, mas porque nós participamos. Desde lá do começo, nós não éramos líderes, mas eu e minha esposa em especial, acompanhou a trajetória da Alexandra, e o Senhor falou a minha esposa, e nós damos esse testemunho completo lá, nós partilhamos lá. A Alexandra também relata isso, né? É um episódio que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, sem sombra de dúvida. E quando lá enquanto a Alessandra passou pelo tratamento, então nós estávamos orando, e a Alexandra fala assim: eu sabia que em algum momento o Felipe e a Maiara iam ser nossos líderes. Isso eu já sabia. E é muito forte isso que ela fala, porque de fato aconteceu, e nós naquele instante nós não tínhamos nenhum projeto voltado para isso, nós não imaginávamos isso acontecendo, sabe, Marcela? Então foi muito marcante, é edificante, e poder ver hoje a Alexandra na nossa igreja, congregando, participando das atividades da igreja, participando do ministério de dança, dançando na igreja, e saber novamente, né? Dançando novamente, e saber e ter visto as condições em que ela esteve fisicamente, né? Que ela teve uma fratura na coluna. Daí já se tira, né? Ela teve uma fratura na coluna, e o Senhor fez e cumpriu, e está cumprindo o projeto na vida da Alexandra. E foi algo extraordinário, Marcela. Amém, por isso até pastor. Convido você a assistir esse Assista testemunho. lá, viu? Quem não assistiu, volta lá. Foi extremamente emocionante. E ver, Marcela, em especial, aqui cabe falar, né, a riqueza dos nossos obreiros, de conhecimento, de experiência, de vida, sabe, de tantas barreiras que venceram, de tanto conhecimento. Foi algo sensacional. Algo sensacional. Pastor, e teve algum testemunho de alguém assim que trouxe um impacto, ou um comentário de alguém distante? Teve algum episódio de algum testemunho que... Tem um que o Lucas Estevão que traz esse relato. Teve vários, mas tem dois aqui que eu gostaria de citar. Um que o Papo JS tem outras nações que nos acompanham, em especial Portugal, não é isso, Lucas Estevão? Portugal, que tem um público lá que nos assiste, que nos acompanha pelo Spotify, né? Então por isso que a gente consegue ter esse feedback, saber disso. É bem interessante isso. Mas teve um especial que eu recebi, que foi na série Relacionamento. A gente fez ali os estágios do relacionamento, e começamos com o pastor Samarbi. E então teve um público da família dele que se reuniu para assistir, alguns jovens lá no Maranhão que foram assistir, e o testemunho desse jovem, ele falando assim: olha, foi mais ou menos assim, tá, Marcela? Estou parafraseando o que, e encurtando também todo o contexto, né? Mas era o que ele precisava para retornar para os caminhos do Senhor, que ele precisava para se firmar na fé. Então, olha só, a palavra do Senhor nos garante que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E havia um jovem perdido lá no interior do Maranhão. E a voz chegou lá, e o Papo JS chegou até o interior do Maranhão, para honra e a glória do Senhor, para resgatar um jovem que estava afastado dos caminhos, que estava em dúvida, que estava incerto. E ele se identificou e reconciliou aos caminhos do Senhor. Então isso é muito forte mesmo, e impactante, Marcela. Porque eu sempre fiz uma oração, Marcela, e para mim isso marca muito. Eu sempre orei ao Senhor pedindo que eu fosse usado como o diácono Felipe, discípulo de Jesus.
Eu ia falar apóstolo de Jesus. Discípulo de Jesus. Filipe, discípulo de Jesus, que foi enviado para fazer um trabalho e ali ele pregava para as multidões, né? E o pastor Hermes até citou esse exemplo e é uma oração que eu sempre fiz ao Senhor. Ele citou Filipe, o diácono Filipe. Fez um trabalho tão grande que foi necessário enviar 2 apóstolos, alguém que na hierarquia eclesiástica a gente pode entender como de um nível maior, mas foram enviados 2 apóstolos para poder auxiliar o trabalho que o diácono fazia. Então eu sempre pedi ao Senhor que me usasse para as multidões, mas eu sempre pedi, Marcelo, ao Senhor que nunca tirasse de mim o amor pelaquela alma no deserto. E foi o que aconteceu com Filipe. Ele foi transladado ao deserto e ali ele encontrou com o eunuco e ali ele pregou a palavra, né? Ele caminhava ao lado ali da carruagem perguntando a ele: entendes o que lê? E ali ele prega e a gente tem até o testemunho até hoje. Se você quiser saber mais um pouquinho, até hoje se prega essa mensagem naquela nação. Então, eu sempre pedi isso. Então, para mim, é muito importante esse testemunho. Alguém foi alcançado, Marcelo. Glória a Deus. Alguém pastor. foi alcançado. E isso vale mais do que o mundo inteiro. Isso vale mais do que qualquer audiência, né, pastor? Sim, sim, sim. Vale mais do que qualquer... Sim. Nós estamos chegando no episódio de número 30. No episódio de número 30, nesse ano, então foram 30 episódios. E se foi necessário gravar 30 episódios para salvar uma alma, Marcelo, Gravaria de novo, né, pastor? gravaria. Deu trabalho, não foi fácil. Não foi fácil. Envolve muitas coisas, muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação da nossa equipe, do Lucas, da Gabi, né? Nós tivemos outras pessoas também ajudando aqui, não posso esquecer de citar o João Paulo, que nos ajudou fortemente em momentos muito importantes, que agregou muito, né? Aqui, minha gratidão, João, a toda a participação, todos os momentos, e que deu insights para a nossa equipe poderosíssimos, uma mente brilhante e que nos ajudou muito. Então, teve todo um corpo envolvido nisso, né? Teve toda uma estrutura, né? Quem olha aqui vê essa paisagem bonita, a gente aqui sentado, curtindo a presença do Senhor aqui, através dessa brisa abençoada, não faz ideia da estrutura que tem aqui, da dificuldade que... E a rotina nossa, né, pastor? Da rotina, a gente tirou, né? A gente teve que abrir mão de alguma coisa. Sim, de tempo, de horas. E isso também é recompensador, Marcela, porque são frutos que Com geram. certeza. E a gente pode falar que todo o conteúdo do Papo JS é de eterno. Em algum momento alguém vai acessar, vai ver um pedacinho, vai ver um insight ali que era o que ela precisava. Glória a Deus. Porque nós nunca foi a proposta aqui a autopromoção. Aqui nós estamos para promover o evangelho do Senhor. Muito bom. É Ele, é por Ele, para Ele, Sempre. sempre. E os nossos 2 últimos episódios, pastor, sem sombra de dúvida, Muito trouxe... bom, Marcela Leocádio. Esses 2 últimos episódios foi... Os 2 últimos antes desse aqui, né? Os 2 antes desse aqui. Os 2 últimos antes Então, desse. Peraí, Marcelo, peraí. Me diz aí. Foi a sua primeira participação e uma participação já como apresentadora do programa, mas já uma participação pesada. Com uma entrevistada de alto nível, né? Foi, porque pastor. entrevistar a nossa pastora Ezi. Conta pra nós, então. Pastor Felipe, quando a gente lançou essa proposta, né, não, a Marcela vai gravar com a pastora Ezi, me deu um certo medo, né, e eu compartilhei com ela mesmo, que eu tava ali assim, apesar que eu já conheço, já tenho, né,
uma certa intimidade com a pastora e escuto muitas, mas é a pastora Ezi. Nós não estamos, eu não entrevistei, não desmerecendo nenhuma outra, mas a pastora Ezi, ela tem um legado. Exatamente. E ela é reconhecida a nível estadual. A pastora Ezi, ela tem essa posição, né? Sim. E diga-se de passagem que os dois são pastores presidentes de honra do nosso estado, Tocantins. Então isso é muito, muito gratificante pra gente. Amém. E um dos momentos, assim, a gravação foi horas. Se vocês estão achando que isso aqui tá dando tempo, foi horas de gravação. E no primeiro momento eu achava que ela estava assim, um pouco nervosa, que ela já dizia que tinha assim, um pouco questão de câmera e tudo. Ela se soltou de cara. E então, assim, ela compartilhou com a gente testemunhos maravilhosos. E o momento marcante foi o testemunho da vida dela. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Muito bom. A pastora Ezi, ela compartilhou algo que ela presenciou. Então, ela não só trabalha com a libertação, ela também já foi liberta de muitas coisas. Amém. E ali também ela falando algo sobre perdão e pôde trazer à tona o meu testemunho, e ali também eu fui curada de algo assim que era necessário. Então, assim, Amém. não tem preço, pastor. Assim, não foi só a emoção. A gente vai para entregar e acaba recebendo E muito acaba mais do que recebendo. entrega. E quem não assistiu, corre lá e assiste. A pastora Ezi tem muito a nos ensinar, tem muita coisa a ser feito ainda. Então, assim, pastor, foi o primeiro e, assim, o que já também... É por isso que eu tô aqui mais tranquilinha hoje, de praia, de Tá férias. mais leve, né? Tô Já mais estamos entrando, leve, porque desacelerando, já estamos entrando aí no final de ano. o dela foi, assim, pra dar aquele impacto, mas que era necessário para romper algumas coisas. E eu sou muito grata a Deus, pastor, pela oportunidade de poder ter gravado com ela. E hoje está aqui com o senhor. Mas Amém. agora, eu quero saber como foi gravar com o nosso pastor presidente, porque eu não Amém. estava lá na hora vendo, mas eu sei que foi bênção, porque eu assisti e foi bênção. Conte pra Amém, gente, pastor. amém. Na verdade, é um episódio que a equipe, né, a gente projetou esse episódio desde os primeiros, né? E a gente desejava buscar esse episódio, né? Gravar, porque muita gente conhece o pastor Hermes, sabe quem ele é, mas não conhece as experiências de vida, né? Os momentos, as oportunidades. E ali, como ele mesmo disse, né? Ele trouxe um pequeno fragmento, né? Trouxe ali uma história que eu conheci recente, né? Que a nossa pastora Ezi tocou sax na banda, então, e ele sendo maestro, foram momentos de muito marcantes da história do nosso pastor. Então, foi gratificante, foi emocionante para mim, muito emocionante, gravar com ele, poder fazer parte dessa oportunidade, desse testemunho, né? São 59 anos, Marcela, de vida cristã. Participou de muitos movimentos da igreja evangélica no Brasil, viu muitas coisas da igreja evangélica acontecer. Então, é marcante. É marcante. Fundou a Assembleia de Deus Shalom aqui em Palmas. Então, viu muita coisa e ele trouxe esse pequeno fragmento dessa história dele de forma muito, muito alegre, muito feliz. E teve momentos de riso, teve momento que eu segurei as lágrimas, que não é algo muito difícil de acontecer, Será, né? gente? né? Pastor Felipe chorando, nossa, mas ele quase não chora, né? Vocês já Não. perceberam, quem conhece? Mas quem conhece sabe, né? Profeta Chorão. Mas foi muito marcante e poder, Muito eu acho bom. que a gente, apesar que hoje nós fechamos com esse especial, né? A retrospectiva 2022, mas em especial gravar esse episódio foi um episódio importante para nós. Sim, para a Sem sombra história, de dúvida, pra história, né, parceiro? sem sombra de, para o nosso campo é um episódio muito importante. Muito importante. Faz parte da história do Ministério Shalom, né, que já está caminhando aí para os 30 anos de ministério, então Muito bom. muito marcante.
Então, assim, a gente encerra, né, o ano de 2022 com essa edição especial de férias. Muito Mas bom, fica uma perguntinha, curtir pastor. Hum. E 2023? 2023? Amém, Marcela. 2023. Marcela, vamos curtir as férias. Deus Marcela. proverá, né, Deus pastor? proverá 2023. Vai Os ser uma verdadeira meninos que bênção. vão pensando e a gente vai ficando por Exatamente. aqui, Nós né, temos a pastor? nossa roteirista, nós temos a nossa equipe de marketing. E eu faço, Marcela, a parte mais fácil. Quer vir aqui pra frente, eu faço a parte mais fácil. Mas, acima de tudo, Marcela, já que nós já vamos encerrar, né, as nossas considerações finais. Aqui, a nossa gratidão ao Senhor por todas as possibilidades que Ele nos deu, todas as oportunidades que Ele nos deu em 2022, de tudo que nós fizemos e participamos, realizamos, de quantas... Porque a gente, falando aqui, a gente traz à luz algumas coisas. As maiores coisas aconteceram no individual. Aconteceram ali numa ligação telefônica, numa mensagem de WhatsApp, num áudio de oração que foi enviado. Então, essa aqui é só o que foi mostrado, de fato. Então, nós somos gratos ao Senhor, agradecemos a rica oportunidade. Agradeço muito a minha esposa e aos meus filhos que se dedicaram, né, minha esposa em especial, que pastoreou os jovens, né, esteve junto com os jovens ali, e eu também tive a minha participação, mas ela trabalhou muito para que esses projetos acontecessem, para que tudo fosse realizado. Nos bastidores, né, Nos pastor? bastidores. Mas é o trabalho mais importante, né? O mais pesado, Sem né? sombra de dúvida, o trabalho mais pesado é o bastidor. Com certeza. Porque vir aqui pra frente, né, da câmera aqui, gravar um vídeo, isso é simples. Assim também como pastorear que eu tô falando, pastor. Sim, e num culto, sim, fazer sim. um culto lá de sábado, aparentemente se torna mais fácil, né? Mas pastorear no bastidor é mais difícil, né, pastor? Ficar, é pesado, né? Tem por vezes, conversando até 1, 2 horas da manhã. Aconselhando. Orando nas madrugadas. Esses são os bastidores, o que não é mostrado. Mas eu agradeço muito minha esposa, que sempre me apoiou, sempre me auxiliou. E é uma bênção na minha vida. É quem pisa no acelerador e pisa no freio quando é necessário. Né, no meu freio. Né, e então, de fato, é meu equilíbrio. E eu sou grato ao Senhor pela vida da minha esposa, e porque também a mãe dos meus filhos. Então, agradeço meus filhos que, por vezes, tiveram que ficar na minha ausência para que a gente pudesse estar participando de todas as atividades, apesar que sempre participam, sempre vestem a camisa, estão lá com a gente. sempre estão nos eventos, mas nem todas as oportunidades é possível. Mas aqui agradeço a ele, agradeço o pastor Hermes, o pastor Ezi, como eu sempre termino dizendo, né, a confiança de sempre que tem depositado na liderança dos jovens, na superintendência de jovens, na direção do Papo JS. Agradeço muito Lucas, Estevão e Gabi, que sempre fiz questão de citá-los, apesar de eles não fazerem questão de eu citá-los, mas eu sempre fiz questão porque tem trabalhado, tem dedicado horas e horas de trabalho para isso. Então aqui a minha gratidão a eles, a você, Marcela, que tem nos auxiliado, tem feito o trabalho se tornar mais leve, né? Desde que esteve junto com a gente nessa caminhada, nos auxiliou e tem representado a gente em muitas ocasiões. Então, a nossa gratidão e a nossa gratidão a todos os jovens que estiveram em partes, estiveram de forma integral. O Ministério de Louvor da nossa igreja que sempre me abençoou, sempre abençoou nossos jovens, né? Aqui agradeço o pastor Dominguinhos, o Mateus, né, que é o nosso chefinho do louvor. Muito bom. Aqui a nossa gratidão a eles e a todos os ministros de louvor, todos os músicos que se dedicaram, que se empenharam.
Então, eu só tenho a agradecer a Assembleia de Deus Shalom, a todos os pastores, membros, auxiliares que nos ajudaram, nos apoiaram, a equipe de intercessão, a missionária Marli, que foi uma das nossas entrevistadas. Essa também foi um episódio mais que Marcante. especial, marcante, e que tem nos auxiliado muito na oração, tem andado com a gente. Ranieri, nossa líder da IBD, né? Rani, missionária Terezinha, que também é uma das nossas intercessoras. Eu só tenho aqui a agradecer, gente, gratidão. Gratidão ao Senhor, gratidão à minha esposa, aos meus filhos, aos nossos pastores, a todos os nossos pastores, a todos os nossos jovens que andaram e caminharam conosco, a nossa equipe, a nossa diretoria, aos nossos líderes de campo e todos os pastores do campo que sempre, Marcela, sempre nos receberam muito bem, sempre nos acolheram. Então a nossa gratidão, e que nós possamos agora descansar nesses dias, Renovar as forças. E voltar com tudo em 2023 para a honra e a Muito glória do bom. Senhor, se o Senhor assim permitir. Muito bom. Se Ele não resgatar a igreja antes, então seja feita a vontade Seja do feita Pai. a vontade do Pai. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Gente, o pastor Felipe já falou tudo, né? Mas, primeiramente, nós queremos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Como eu já falei aqui, vocês não têm ideia de como tá a brisa aqui. Claro, tá esquentando um pouquinho, mas o vento tá suprindo. Amém. E é muito bom poder falar das coisas de Deus. Na verdade, nós passaríamos aqui horas e horas. Tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Muitas situações, circunstâncias e momentos. Muitas coisas de bastidores que não é necessário ser falo, né, pastor? Mas que tem trago um crescimento espiritual Enorme. para todos nós. E fica aqui nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Hermes, pastor Ezi, Sim. principalmente por eles terem aceitado o desafio de ter gravado conosco as duas últimas Amém. Foi uma edições. verdadeira bênção. E fica aqui nossa gratidão ao pastor Felipe, pastora Maiara, Amém. Felipe Filho, Tito, Amém. que tem se dedicado nesse ano de 2022, que foi o primeiro ano de uma Sim. superintendência e Sim. que, assim o Senhor permitir, terá mais anos Amém. exercendo o trabalho que foi confiado a eles. A gratidão aos nossos jovens que têm nos apoiado, nos abençoado. Gratidão a esse casal maravilhoso que eu só sei amar, Gabriele Castro, Lucas Estevão. Eu chamo eles de líderes agora, gente. Chamo mesmo, que é eles que direcionam aí, a gente vai só fazendo a vontade do Senhor. Amém. Gratidão aos nossos líderes de campo, a todos os nossos pastores, tudo. Assim como o pastor Felipe disse, nós só temos a agradecer esse último episódio do ano de 2022. Amém. Esse ano que se encerra com um coração grato, né, pastor Felipe? Amém. Amém. Sem sombra de dúvidas. E no que depender de nós continuaremos aqui, amando, orando, intercedendo e fazendo a obra, né, meu pastor? E servindo ao reino. Servindo ao reino. Porque nós não Amém. estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Amém. E, pastor, muito obrigada por Amém. esse pequeno período que o senhor passou aqui conosco. Muito E bom. não podia se encerrar de forma melhor, né? Quando falaram desse último episódio, eu falei, então vamos lá pra praia. Glória a Deus por esse condomínio, né? Pra gente poder gravar Já aqui. Já marcando de fato aqui, né, esse Nossas período, férias. né, de descanso que a gente tem no final do ano, né, que também marca aqui, né, o encerramento da primeira temporada do Papo JS. Primeira temporada. A primeira temporada, que foi uma verdadeira bênção. E creio que grandes projetos e grandes obras o Senhor tem preparado aí para realizar. Nós cremos e nós temos testificado, Marcela, que nós somos as testemunhas da última hora. E nós sabemos que nós estamos sendo preparados, moldados para o retorno do Senhor Jesus. Né? Para A um igreja grande será avivamento, arrebatada. né, pastor? O grande avivamento aí que precede o retorno do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de falar que nesse ano de 2022, de quando eu iniciei, a gente tem trabalhado esse relacionamento com Deus. E algo que tem falado muito forte, né, pastor? É sobre a intimidade, santidade, Santidade e avivamento. E avivamento, que foram os 3 pilares do ano, né?
E que, se assim Deus quiser, nós vamos continuar, né, pastor? Vamos ver o que Deus Sim. tem para 2000, porque não tem algo melhor que se falar do que isso, né, pastor? Sim. A igreja está sendo preparada. Essa é a base, essa é a nossa base, né? A igreja está sendo preparada para um arrebatamento, então nós temos que estar avivados. Avivados. Como diria nosso irmão Mauro, evangelista Mauro, Aleluiado. aleluiado, glória a Deus. Muito bom. Pastor, bom. a gente sempre encerra com a oração com o nosso convidado. Amém. O senhor já orou no início também, que ninguém viu, porque não é gravado a oração inicial, mas ele vai gravar também, ele vai orar agora no final para poder. Aleluia. Mas nossa gratidão, pastor. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do senhor, da pastora Amém. Maiara, Felipe Filho, Tito, Amém. que ele possa ser, em todas as áreas, o pilar na vida de vocês. Amém. Assim como o senhor tem testemunhado do casamento, de tudo que foi de muita oração, que a vida de vocês continue sendo uma constante oração. Eu desejo toda sorte de bênção, eu desejo muito sucesso em todas as áreas. Amém. E um casal que eu aprendi a amar, Amém. eu já admirava de longe, então eu continuo aqui amando, seguindo. Eu costumo dizer para a pastora Ezi, na tarde da bênção, pode arrancar o couro. Nós estamos Amém. aqui é para auxiliar mesmo. Amém. Mas brincadeiras à parte, que Deus continue abençoando, pastor. Amém. E que nós possamos ouvir testemunhos ainda de todas as nações desse programa, para a glória de Deus, não Nós cremos. para nossa vanglória, né? Sim. Então, pastor Felipe, faz oração por todos nós, nos abençoa. Amém. Amém? Amém. Então, como de costume, vamos orar para encerrar, né, esse papo abençoado, que tenho certeza Com que certeza. vai edificar a sua vida, vai edificar a sua casa, a sua família, e Amém. sempre vai ter algo para agregar a todos, inclusive a nós sempre teve. Com certeza. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, exaltar o teu nome, Deus, por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esse programa que o Senhor tem confiado a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa neste dia, derramando de toda sorte de bênção, de graça sobre as nossas vidas, sobre a vida desse irmão que nos assiste, ó Pai. Em nome de Jesus, leva a tua bênção, o teu favor, Deus, leva, Senhor, dá a ele, Senhor, a oportunidade de ter um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com o teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, Deus, dê a ele motivos, todos os motivos para ser grato a ti, Deus. Dá um coração a nós, Senhor, dá um coração a nós gratos pelas tuas bênçãos, pelo teu favor, até pelo fôlego de vida, Senhor. Pai, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre nós, que o Senhor nos direcione a cada um desses irmãos, em nome de Jesus, e que esse ano de 2023 nós possamos fazer ainda mais pela tua obra, pelo teu evangelho, Senhor, pela tua vontade, Senhor. Nos guia segundo a tua vontade. Cumpre em nós, em cada um de nós, o teu projeto. Cumpre em cada um de nós a tua vontade. Assim nós oramos, ó Deus, e eu declaro bênção sobre a vida deste irmão. Eu declaro bênção sobre a vida desta irmã. Em nome de Jesus, ó Pai, atende o anseio e o desejo deste coração, segundo a tua vontade, e que eles possam desfrutar das ricas bênçãos do Senhor, em especial da presença do teu Espírito Santo, ó Pai. Assim nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Deus, por esses 30 programas que nós gravamos, por todo esse projeto realizado na liderança, Deus, dos jovens, na liderança do JS, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a tua rica presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por tudo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Marcela Leocádio. Muito bom! Estamos aqui encerrando Papo JS, os 30 episódios desse ano, viu? Eu não vou falar nada do ano que vem, Deus proverá. Aleluia! E eu só quero agradecer. Vocês que assistiram, muito obrigada. Curte, compartilha. Os episódios que vocês não assistiram, volta lá no nosso canal TV, assistam. Vale a pena.
E que o ano que vem vocês sejam nossos seguidores e que venham nos dar audiência, testemunho. Amém. Então, comente aí. Nós estamos aqui à disposição para responder. Sim. E nosso muito obrigada. Papo JS se encerra aqui. Fala, jovem Shalom. A paz do Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Um beijo. Fui. Tá continuando gravando, né? Obrigado. Agora eu vou tomar... Cadê? Já trouxeram a lagosta? Não? Tá descendo? Cadê o Jet, Lucas? Ô, Lucas. O Jet tá lá, eu vou lá. Tchau, gente. Obrigado. Vou curtir minhas férias. Agora vamos voltar pra realidade aqui. Vamos desmontar o cenário e os equipamentos.